Na questão 3 da revisão, ele nos pede para fazer um algoritmo que determine o maior entre alguns números que a gente vai ler. E como que a gente sabe quando a gente vai parar de ler? Aí ele nos diz a seguir, ó, a condição de parada, a condição para a gente parar de ler números é a entrada de um valor zero. Ou seja, o algoritmo deve processar o maior até que a entrada seja igual a zero. Beleza, vamos lá então. Bom, primeira coisa, a gente precisa ler um número, né? E aí, para a gente armazenar esse número lido, a gente vai precisar de uma variável, né? Então, declarei aqui uma variável com o nome n do tipo inteiro. E a gente vai precisar armazenar entre todos os números que a gente vai ler, que a gente não sabe quantos são, podem ser 3 números, podem ser 5 números, podem ser 10 números, enfim, a gente não sabe quantos serão lidos, quantos serão informados pelo usuário. A gente vai precisar armazenar qual delas é o maior valor, né? Então ele digitou 3, depois ele digitou 5 e depois ele digitou 2. Poxa, entre esses 3 números que ele digitou, o número 5 foi o maior. Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai armazenar isso? A gente precisa de uma variável para armazenar esse valor do qual é o maior até então. Então eu declarei uma variável aqui chamada maior do tipo inteiro. Como no início do nosso programa a gente não sabe qual é o valor que o maior valor é digitado, né? A gente tem que inicializar ela então com 0, né? E como a gente também não sabe quantos números serão digitados, né? Porque a gente vai repetir essa leitura de números até que ele digite o número 0, então eu fiz o seguinte, eu fiz uma condição de repetição, né? Uma estrutura de repetição que diz o seguinte, enquanto o número lido for diferente de 0, eu quero repetir esses comandinhos aqui. Só que, se eu colocasse o valor inicial aqui de n como 0, ele já não ia entrar aqui, né? Porque ó, n tem que ser diferente de 0 para que ele faça isso, né? Ele já viria direto aqui para o fim enquanto e já escreveria que o maior número é igual a 0, né? Então eu coloquei aqui um valor temporário em n, né, apenas para que ele entre no laço de repetição, né, para que ele entre no meu enquanto e faça a primeira vez. Mas veja que esse valor aqui eu chamei de temporário, por quê? Porque eu já vou desprezar o valor que eu atribuí para ele aqui, o valor 1, porque eu vou ler esse valor, né? Então, eu informei para o usuário, ó, informa um valor, e aquele valor que ele digitar lá no teclado dele, eu vou armazenar na minha variável n. Então, aquele valor que eu digitei aqui, o número 1, vai ser substituído imediatamente pelo valor que o usuário digitou no teclado, né? E aí nós vamos avaliar esse valor que ele digitou no teclado dele lá, digamos, o número 5, né, que a gente armazenou na variável n, ele é maior do que o valor que está armazenado na nossa variável que contém o maior valor. Qual que é o maior valor até então? 0. Opa, então se ele digitou 5, 5 é maior que 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar na minha variável maior o conteúdo que eu acabei de ler, né, o número 5. E fim C. Volto lá para cima. Qual que é o valor de n? 5, né, no nosso exemplo aqui que a gente está pensando juntos, né? Vamos ler novamente, informa o valor. Vamos supor que agora ele digitou o número 7. Né? Então, nós vamos ler esse número 7 e armazenar na variável n. Beleza, o valor de n, que é 7, é maior do que aquele número que a gente leu anteriormente, que a gente armazenou lá, que era 5. Opa, 7 é maior que 5. Então, agora o nosso maior número passa a ser 7, que está dentro da nossa variável n. Fim C, fim enquanto, voltamos lá para cima. O n é 7, ele é diferente de 0? É. Então, vamos ler novamente um número. Aí, digamos que o usuário digitou o número 2. Beleza, o número 2 agora está na nossa variável n, né? O n, que é o número 2, ele é maior do que o nosso maior número. Nosso maior número até então, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, é 7, né? Então, 2 não é maior que 7. Então, ele vai pular essa condição, não vai fazer aqui o maior e volta lá para cima novamente. E assim ele vai repetindo, repetindo até que
o valor que o usuário informou, que a gente armazenou aqui em N, seja 0. Né? Aí ele não vai entrar no teste, porque o maior valor que a gente armazenou, e ele vai voltar lá para cima. Opa, é diferente de 0? Não, não é diferente de 0. Então ele vem para o próximo comando depois do fim enquanto. E o que ele vai fazer? Simplesmente imprimir na tela. O maior número informado é o conteúdo, né, o valor que está na nossa variável que a gente chamou de maior. Poderia ser um nome qualquer, máximo, maior valor, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então é assim que a gente resolve, né? Comparando se o número que a gente leu ele é maior do que o máximo que a gente já armazenou, né? O maior valor que a gente já armazenou, e quando for, então a gente substitui esse maior valor que a gente armazenou pelo número lido. Simples assim. Né? E o outro segredo do algoritmo é repetir enquanto o número que for digitado for diferente de 0. Né? E aqui pode ficar 1 milhão de vezes. Enquanto o usuário não digitar 0, ele vai ficar repetindo na tela. Informa um valor, informa um valor, informa um valor. Vai ficar lendo isso e armazenando. Toda vez que o valor que ele digitar for maior do que o maior anterior que ele digitou, ele armazena na variável maior. Vamos ver ele funcionando? Vamos lá. Informe o valor, número 4. Informe outro valor, número 5. Informe outro valor, número 2. Informe outro valor, número 7. Informe outro valor, número 1. Informe outro valor. Vou digitar 0 agora para ele parar. E aí o que ele tem que informar? O maior valor. Né? Então, entre 4, 5, 2, 7 e 1, o maior valor é 7. Então, ele tem que dizer que o maior número informado é 7. Vamos ver o que acontece quando eu dou Enter aqui. O maior número informado, 7. Exatamente o valor máximo que ele armazenou. Né? Então, em cada vez que ele entrava aqui enquanto ele testava, se o número que a gente leu é maior do que o número que a gente tem armazenado na memória como sendo o maior entre todos os lidos. Certo? É isso.